Hoje conta até com casas de alvenaria. Ao colaborar com o Plano Municipal de Habitação, esse economista ficou espantado com a realidade encontrada em Taubaté. Porque eu sempre escutei dizer que em Taubaté não tem favela, né? E aí quando a gente sai para fazer a pesquisa lá do NUPS, e quando a gente vai fazer a pesquisa, vai o pesquisador, mas o professor vai junto e eu vou junto, né? E aí você vê uma situação realmente que existe em Taubaté, embora você tenha uma renda per capita acima da média nacional, é uma cidade considerada até certamente rica, mas você tem uma parte da população que é complicada. Então eu não sei nem qual é o conceito de favela, porque você vai em casas, aonde que eu vi, morando 10, 12 pessoas, aonde tem um quarto só, aonde que tem pessoas que a metade dorme até 1h da manhã, depois sai, a outra vai e dorme, não é fácil. Onde você vê muitas crianças na rua, tu fala, por que essas crianças estão na rua? Porque não tem local para ficar dentro de casa, que é o tal puxadinho que você falando, que vai aumentar as famílias. Então isso aí realmente ainda tem em Taubaté. Fenômeno descrito por esse arquiteto como encortiçamento disfarçado. Você começa a perceber que as casas começam a ter os puxadinhos, começam a crescer demais do que o próprio tamanho que ela deveria ter. Então, essa normalidade é porque várias pessoas, né, ou uma ou duas famílias, pessoas já constituíram, já casaram, mas continuam dentro de casa, porque não encontram opções no mercado, né? O mercado é fechado. Ou então, quando as opções tem, a gente tem opções fora de local e a disputa é muito grande, né? Tá. E o que isso aí ocasiona para a cidade, por exemplo? Olha, essa é uma alternativa que as pessoas têm de morar, né, de modo não normal, né, não regulamentado, né, e que disfarça um déficit habitacional. Mas o déficit é grande. Mas para a Prefeitura de Taubaté, isso não representa déficit habitacional. Porque geralmente o terreno é de propriedade familiar e ele é um terreno amplo. Então se a pessoa vai lá e constrói, lógico, se tem algum desentendimento, o que é a primeira coisa que ele faz? Eu quero sair desse terreno porque construir a casa no terreno do meu irmão, por exemplo. Não é que aí ele fala, mas eu não tenho, não é que ele não tem casa, ele tem uma casa para morar, mas houve essa divergência e aí, em função dessa divergência, ele quer procurar uns meios que ele quer ficar sem independência de nada. Ele quer ser uma pessoa independente. Elaboramos o Plano Municipal de Habitação com o apoio da Universidade de Taubaté, com o apoio do Censo, né, do IBGE, e o trabalho das assistências sociais. E chegamos a um denominador comum de aproximadamente 3.500 unidades habitacionais, hoje no município de Taubaté. De déficit habitacional. Se pensarmos, se fizermos uma proporção no número de moradores, número de habitantes, pelo déficit, a gente chega a 1%, quase 1%. Então a gente não tem aí, não há que se falar em um déficit habitacional. A falta de alternativas habitacionais levou muita gente para áreas ilegais e insalubres. Sem marido e grávida de 7 meses, a jovem Miriam Barbosa mora com 2 filhos em um barraco de alvenaria construído às margens de um córrego no bairro Jardim Ana Rosa. Ela não tem água potável nem banheiro em sua casa. E graças ao Bolsa Família, sobrevive com R$4 por dia. Só por Deus mesmo, é muito difícil. Muito difícil. Continuo falando, a única coisa que eu queria, não que precisava de ser uma casa, eu preciso só um pedacinho de terreno onde que eu pudesse construir um cômodo para mim e para os meus filhos. E onde que eu ia saber que ia ter água e luz. Sabe, porque é muito também humilhante a gente ficar sem luz, tudo bem, mas a gente sem água, sabe, vocês estão vendo os galões de água que a gente tem que ficar pegando, é muito difícil mesmo. E o que você espera do futuro? Bom, não tem como você esperar muita coisa, não sei. Um dia após o outro a gente está tentando viver aqui, um dia após o outro, não tem como você esperar algo grande. Maria Aparecida e Rosa da Graça são vizinhas de Miriam Barbosa e moram em barracos de madeira. Elas foram enganadas pelo prefeito Roberto Peixoto. Então, daí eu falei com o Peixoto, ele estava se candidatando a ser prefeito, sabe? Aí ele falou, se ele ganhasse, ele ia me dar uma casa. Daí ele desenhou uma casinha para mim e com a minha cunhada, que morava na Goodland. E daí ele foi, ganhou, eu trabalhei para ele na eleição e nada da casinha. Estive lá na casa do prefeito, conversei com ele, eu e a Rosana, aí ele falou assim, olha, vocês procuram um terreno da prefeitura, me traz o endereço, que eu dou material de construção para vocês.
Nós viemos procurar aqui o terreno, levei o endereço, ele me deu um outro papel, levei na habitação lá na prefeitura, e me deram o mapa daqui. Com esse mapa eu vim, fiz um barraquinho aqui, era só ali no canto do muro. Eu e ela morava ali. Em volta era tudo tapete. Aí nós começamos a pegar madeira no lixão. Taubaté tem a sua administração pública pautada nos últimos anos por temas impostos, né, direcionados ao executivo e ao legislativo pelo setor da especulação imobiliária, o que mais enriqueceu e se desenvolveu na última década aqui em Taubaté, né, através dos projetos que são lançados aos borbotões aqui quase que diariamente, sem projeção socioeconômica de seus impactos algum, né, na cidade, destinados à habitação para a classe média e rica da região e da cidade. E a população pobre, ela vive totalmente à mercê, à margem de qualquer preocupação política para garantir o seu direito decente a uma moradia segura. É do nosso plano de governo dotarmos Taubaté de moradias suficientes para todos que delas necessitem. Da outra vez que passamos pela Prefeitura, entregamos cerca de 2.200 unidades habitacionais em diversos conjuntos da Prefeitura, da CDHU e até alguns com parceria com empresas privadas. Entregamos mais de 800 kits de materiais de construção para construções populares. Dessa vez, continuaremos fazendo as parcerias com a CDHU, construindo pela Prefeitura, entregando os kits e ainda procuraremos fazer obras pelo programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Além disso, procuraremos facilitar a aprovação de plantas e prédios, inclusive de apartamento, para facilitar a oferta de moradias em Taubaté. Moradia é essencial para a qualidade de vida. O problema da habitação em nosso município é muito sério. Muitas pessoas jamais conseguiriam ter a sua casa se não tiverem o apoio do poder público. Por isso, vamos estabelecer parcerias com o CDHU e o governo federal através do projeto Minha Casa Minha Vida, para viabilizar este sonho de moradia a muitos taubatianos. Vamos legalizar os loteamentos irregulares, para que as pessoas possam ter a escritura definitiva de suas casas. Além de entregar para os moradores das casas da Prefeitura a escritura definitiva. E assim melhorar os conjuntos habitacionais, dotando de uma estrutura para melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali vivem. A habitação em Taubaté vai ser um grande desafio que vou resolver no meu governo. Vamos trazer para Taubaté o programa Minha Casa Minha Vida, que só no governo dos 2 mandatos do presidente Lula, mais os 2 anos da presidenta Dilma, foram realizados a construção de 1 milhão de moradias. Em Taubaté, infelizmente, não tivemos nenhuma. O poder municipal, portanto a prefeitura, tem que se conveniar e dar toda a estrutura para o acesso a essa moradia, que tem trazido a inclusão social do nosso povo. Vamos também regularizar as moradias que existem hoje em Taubaté. Não podemos aceitar hoje áreas e bairros que pagam o seu imposto, mas não têm a sua escritura. E as casas da prefeitura que foram construídas nos últimos 20 anos, vamos dialogar com essa população com o objetivo também de dar a elas a sua escritura tão sonhada. É com esse processo, fazendo inclusão social, resolvendo o problema da falta de moradia, que iremos dar um grande salto de qualidade na vida do nosso povo. O pessoal vai investir numa política de habitação para a população carente, a população necessitada. Não há empreendimentos imobiliários. Empreendimentos imobiliários gigantescos não terão vez no mandato do PSOL. Esses empreendimentos imobiliários geralmente fazem doações de campanha a candidatos a vereador, candidatos a prefeito e depois cobram a fatura. Então, onde você não entende por que se investe numa empresa e não se investe em população carente. Muitas vezes essas doações diárias para empresas não são aproveitadas, são até vendidas. E tem candidato já falando em rever o túnel que vai para o shopping, investimento em acesso ao shopping. O pessoal é contra, o pessoal quer investimento para a população carente, ocupar imóveis desocupados do centro da cidade, dar centralidade à periferia. A periferia terá vez, a periferia terá projetos habitacionais com conjuntos habitacionais e terá a sua vez. A nossa proposta em habitação consiste basicamente em 3 alianças. Em primeiro lugar, uma aliança com o governo federal, com a nossa Caixa, com o programa Minha Casa Minha Vida.
Em segundo lugar, uma aliança, um acordo de parceria com o CDHU para que a gente, dando infraestrutura e terreno, o CDHU construa mais casas na cidade. E a terceira grande aliança é com um banco de financiamento para que a prefeitura possa construir casas à população de baixa renda. Além disso, reformar todas as casas existentes e garantir a entrega da escritura por intermédio do programa Cidade Legal, possível a partir de 2008. E a prefeitura já celebrou o convênio com o Grapoab e agora precisa só concluir algumas obras de infraestrutura para que essas escrituras sejam definitivamente dadas. Bem, vocês viram aí as promessas, né? Menos que propostas, são promessas dos candidatos. Mas o que me chamou a atenção foi realmente uma reportagem muito boa feita pela equipe do jornal TV Contato e impressionante as... O Dr. Wagner Giron, que é o defensor público, fala em 37 mil unidades, o déficit. O funcionário da prefeitura fala em 3.500, seria o diretor de habitação, o servidor público. Ele fala em 3.500, que é 10%, mas depois ele chega à conclusão que, na verdade, não existe déficit habitacional em Taubaté. E uma coisa muito séria, muito grave, que também me chamou a atenção, aquelas moradoras da Shalom, né? Falando da compra de votos, né, que elas receberam plantinhas do prefeito Roberto Peixoto, a promessa de material e se sentiram ludibriadas. Isso ou seja, essa coisa popularesca, né, politiqueira, é nisso que dá, né? É importante o eleitor nunca, né, mais acreditar nesse tipo de promessa, porque está aí uma prova que pode votar na pessoa e ela não vai cumprir essa promessa, que aliás é uma política muito má, muito errada de se fazer política. Então, deixa eu ver, levantando a bola para os nossos debatedores, no meio disso tudo, foi elaborado um plano diretor. Esse plano diretor, um dos objetivos dele é tentar reduzir esse déficit habitacional, né? Eu pergunto, e logo em seguida foram feitas várias emendas a esse plano diretor. Então eu pergunto... Só complementando ao doutor... O plano diretor demorou 7 anos para ficar pronto. Foi totalmente reestruturado e amputado em apenas 7 meses. Então a pergunta é a seguinte, qual a opinião de vocês, dois especialistas aqui, né, a respeito do plano diretor, nesse contexto que nós acabamos de mostrar pela nossa reportagem? Primeiramente, Paulo, queria agradecer a Sueli, Paulo, toda a equipe do TV Contato, da TV Contato, nova TV Contato, pelo convite. Sempre que for solicitado, estarei presente para debater assuntos de relevante importância para a nossa cidade. Enfim, a Sueli muito bem disse, nós tivemos um plano diretor onde foi elaborado em 7 anos e mudado em 7 meses. Qualquer plano diretor tem sim que ter um grande cuidado, porque ele que vai responsabilizar o crescimento de qualquer área na cidade, não área somente imobiliária. Eu estou falando de comércio também, indústria, estou falando de todos os segmentos. Enfim, na minha opinião, esse plano diretor teve alguns acertos e outros erros, como qualquer um, certo? Só que não poderia, na minha opinião, ter demorado tanto tempo. Por quê? Os próprios profissionais da prefeitura que aprovam projetos imobiliários, industriais, enfim, qualquer tipo de projeto nesse sentido, ficam com as mãos atadas para saber o que pode construir, o que não pode construir, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, tiveram sim várias reuniões. Tem até os vereadores falam que teve... me desculpem, as audiências públicas e algumas diversas reuniões em bairros, mas vocês vão me desculpar, mas eu não tenho esses números de quantas reuniões. Esses números foram todos contestados, inclusive pela Justiça. Não, desculpa. Números inflados que não tiveram... Bom, mas enfim, eu posso dizer que eu participei de algumas. Participei sim de algumas, inclusive com o secretário da época, o arquiteto Pedrosa. Antônio Carlos Pedrosa, da qual hoje ele está afastado por motivos, enfim.
Participei através da associação, participei através da minha profissão, porque sou engenheiro civil aqui na cidade de Taubaté, já faz 8 anos. Mas eu não sei se houve essas tantas reuniões. Eu, na minha opinião, como construtor, responsável aqui na cidade de Taubaté, morador, nascido e criado nessa cidade, eu digo para vocês o seguinte: eu acharia que deveria ter um menor espaço para aprovação, mas, escutando sim, o máximo de público. Quem que estava nessas audiências que você participou? Posso dizer que a minha associação, em peso, estava presente com alguns, mas daí é questão... Representando a sociedade, só você... porque, na verdade, é o seguinte, eu não posso falar da divulgação, do interesse também da população nisso, porque a gente fala, você vai numa sessão de Câmara, por exemplo, tem 3, 4 pessoas, e é amplamente divulgado. Não, mas eu queria só saber quais são os pontos que você considera positivos e os negativos. Um resumo. Da qual nós fomos solicitados para ajudar até mesmo o trânsito, ajudar o crescimento da cidade, nós opinamos, nós falamos sim sobre a outorga onerosa, nós falamos sim e achamos super justo uma outorga onerosa, desde que todos esses recursos sejam aplicados no entorno da área. Dou um exemplo aqui, desculpa, mas eu sou palmeirense, italiano de Quiririm e Barnieri de nome. Meu Palestra Itália está reformando o estádio, lá em São Paulo. A outorga onerosa dele foi com que ele fizesse todo o remanejamento das áreas vizinhas. Trânsito, comércio, fluxo, posto de gasolina, enfim. Ele fez tudo isso. Houve o quê? Um carimbo dessa verba, vamos dizer assim, desse dinheiro, desse recurso. Ou seja, para você construir um novo estádio, isso em São Paulo, um exemplo de São Paulo, para você construir um novo estádio, você vai ter que ter em contrapartida, nos ajudar nos fluxos de carros, nas alarguras de avenidas, nas redes de águas, nas redes de esgotos, nas guias e sarjetas, na pavimentação nova que está acontecendo. Enfim, todo um planejamento em torno disso. Coronel Carlos, e você, o que acha desse... Bom, eu acho... Aliás, antes de mais nada, esquecemos de apresentar que o Manuel Carlos ele é membro do movimento chamado Viva Taubaté. Viva Taubaté, que formulou uma série de sugestões, inclusive, principalmente sobre essa parte. Correto? E foram apresentadas todas elas aos 5 candidatos a prefeito. E parece-me que agradamos bastante, porque vários deles foram o seguinte: nós já participamos de 20, 30 reuniões com diversos organismos da cidade, né? Associações de bairro, sindicatos, etc, etc. A única entidade que apresentou ideias, soluções de problema foram vocês. Os outros só pedem, cobram. Então hoje a gente está vendo na televisão muita coisa que nós falamos lá que estão sendo usadas pelos candidatos, o que para a gente é engrandecedor. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: o tema aqui é habitação. Então eu vou deixar essa parte da outorga onerosa, se der tempo depois a gente discute, mas vou focar a habitação. Na realidade, a habitação, o déficit habitacional, ele pode ser dividido em 2. Você tem um déficit habitacional que pode ser resolvido pela Minha Casa Minha Vida, pelo Estado, o governo do Estado de São Paulo, etc. Né? Esse é um público que você tem, o sujeito tem emprego, ele está mais ou menos empregado, tem um emprego, tem condições de pagar, tem aquelas facilidades, mas ele tem que pagar. Agora, o que nós vimos aqui, essas senhoras que apareceram, elas não têm condições de nada. Aí, então é o outro lado da medalha. Então, nós temos os programas habitacionais, tanto do Estado como da Federação, né, do governo federal, nós temos soluções, né, e são soluções boas. Né.
Só para vocês terem uma ideia, outro dia eu estava com um empresário de São Paulo aqui, nós estávamos dentro de um carro, né, indo para verificar um terreno, e ele perguntou para mim, Manuel, o que você acha dessa tipo de solução, de tipo Minha Casa Minha Vida, essa facilidade de financiamento e essas condições? Eu pensei o seguinte, olha, ele falou, qual a vantagem que você acha nisso? A vantagem educacional, porque nós vamos educar o povo. Esse pessoal que vive no fundo do quintal do pai, que vive 2, 3 famílias no mesmo terreno, que as crianças ficam brincando na rua, sem eira, sem beira, sem nada, e não tem nenhum comprometimento com aquilo, quer dizer, a casa é ruim, é maltratada, etc, etc. E essa família, ela passa a ir morar num conjunto desse, habitacional, que funciona como um condomínio. Diferentemente dos programas que foram feitos em São Paulo, por exemplo, tipo Singapura, que você faz um conjunto habitacional, você está pensando que você está resolvendo um problema social e você cria um outro problema social, porque você, na verdade você vai favelizar aquilo ali. Agora você pega verticalizar a favela, tá certo? E em vez de ser de madeira, é de alvenaria, mas a diferença é muito pouco entre uma coisa e outra. Quando você pega uma família hoje desestruturada e essa família vai morar num condomínio desse, ele aprende ali que ele tem que ter ordem, tem regras para cumprir, ele tem o jardim que tem que ser cuidado. E pode ser que todo mundo não pense dessa forma, mas sempre vai ter o síndico que está lá tomando conta, que quer manter a coisa legal. Tem uma parcela dessa população que quer a coisa correta. Então aquilo é de todos. E isso faz com que a criança se eduque. Ela vai se educar dentro de um ambiente um pouco melhor do que se ele estivesse lá onde ele estava antes. Então, essa parcela da população, ela é razoavelmente, né, atendida pelos governos. Mas essa outra parcela de pessoas miseráveis mesmo, essa é que está esquecida, totalmente esquecida. Outra coisa, veja bem, com a criação da região metropolitana, e isso foi um dos dados que a gente fez numa das reuniões que nós fizemos no Viva Taubaté, e que nós trouxemos especialistas em região metropolitana para discutir o assunto, uma das coisas que a gente viu foi o seguinte, o fato de você criar uma região metropolitana. Você veja bem, se você tirar Jacareí, praticamente a cidade, Jacareí, Caçapava, Taubaté, São José, Taubaté, Pinda, Tremembé, Pinda, as cidadezinhas maiores aqui, o Vale do Paraíba é uma região rural, praticamente é rural. E você tem que pensar que você tem que atender a toda essa parcela da população miserável que está nesses arrabaldes. O que acontecia? Nós tínhamos aqui, o Guarnieri sabe disso e pode avalizar. Nós tínhamos aí um financiamento que girava em torno de 100 mil reais, um tempo 90 mil, 100 mil reais, que era o preço, 110, 120, era o preço da casa que se vendia em Taubaté, do Minha Casa Minha Vida, do apartamentozinho, é isso, não é? Sim. De repente entrou a região metropolitana. O que aconteceu? Passou para 170, 180 mil. Só que agora, a mesma casa. Quem que ganha? É só o empresário. O cara está nadando. Mas então, Manuel, Carlos, essa situação que nós temos, todo mundo concorda, as imagens foram fortes o suficiente para não deixar dúvida, né? Nós temos um plano diretor que, em tese, deveria apontar eventuais saídas. Exatamente. As medidas serem tomadas. Paulo, deixa eu só completar esse raciocínio meu aqui. O que aconteceu? Numa penada com a região metropolitana, sem haver a discussão de onde você vai financiar. Quer dizer, aparentemente, nós estamos financiando agora até 170 mil reais
Só que agora o empresário vai a Tremembé, lá no fundão de Tremembé, ou a São Luís do Paritinga, e ele vai fazer casa para vender para 150, para 140, porque ele tem o financiamento. Você entendeu? Então nós resolvemos um problema nas cidades de Jacareí, São José, Taubaté, que tem o valor do terreno, né, que no entorno da cidade mais valorizado, e igualando para todo mundo. Eu quero saber... Inflacionou o mercado. Inflacionou o mercado, lógico. Inflacionou o Mas mercado. isso como que um prefeito poderia... Não, isso daí tem que ser discutido. Então, na região metropolitana, essa você visão pode, na hora da região discussão? metropolitana, mas você tem que fazer o seguinte, estudar as áreas, o custo da terra. Faltou esse posicionamento Fazer esse por parte de posicionamento. quem? Ué, de quem fez a lei da região metropolitana. Né? A região metropolitana existe em várias unidades da federação. Né? Então não é uma coisa exclusiva de São Paulo. E não é a primeira também. E não é a primeira também. Acontece que não foi discutido isso corretamente. Sim, mas tem até um detalhe, o que ele está falando é perfeitamente correto. No ponto numa canetada, numa penada de 110, 120, foi para 180. Inflacionou sim o mercado. Só que o próprio mercado vai dar resposta para os empresários. Porque não adianta você falar que uma construção de 60 metros quadrados vai custar 180 mil. Isso é inviável. Isso é inviável. Já estão pagando O próprio, não, a gente vai pagar, o mercado vai pagar, o mercado vai nos educar. Como o professor falou. O mercado, ele educa até uma certa... Ele vai nos educar. Até uma Só que certa... a primeiro ponto vai inflacionar. Tá Certo. certo o raciocínio. Vai inflacionar a área. O ponto principal, que é o terreno. Depois o mercado vai falar para os proprietários, ó, não vale isso. Vai devagar que não vale isso. Depois o próprio mercado vai se ajeitando. Entendeu? Gustavo, acontece o seguinte, que nesse acerto sempre vai haver uma subida. Nunca dúvida, vai haver sem uma dúvida. descida. Sem dúvida. Bom, esse é um problema. E o segundo problema, que é daquela pessoa miserável que não tem onde cair morto mesmo e tem que resolver o problema dele. Quem que tem que resolver? É a prefeitura. É a prefeitura. Através de um trabalho racional de desenvolver áreas que sejam áreas de interesse social. Eu vou te dizer uma coisa, Taubaté, até pouco tempo, apareceu ali naquela reportagem, que não tinha favela, todo mundo falava. E se falava isso, não é muito tempo atrás, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, se falava que Taubaté não tinha favela. E praticamente não tinha favela. Não tinha segmentos favelizados na cidade. O que aconteceu? O que acontecia até aí? Eu, criança, nós vimos a construção da Dutra. Quando foi para abrir a Dutra, e você conhece, Paulo, o Antenor Mansur, a família Mansur, Antenor Mansur, abriram todos aqueles loteamentos acima da Dutra. Como é que era aquilo feito? Aquilo foi simplesmente um topógrafo, foi lá, marcou as ruas, passou uma máquina Patrol, simplesmente tiraram a grama A camada vegetal. e venderam aquilo a troco de banana. Eu me lembro pessoas, eu não lembro a moeda que era na época, se era cruzeiro, o que era, mas era coisa assim, ridícula. Você comprava um terreno pagando, vamos dizer, a dinheiro de hoje, vamos dizer, R$10. E prestações fixas aí. E prestação fixa e perder de vista, né? Mas era R$10, todo mundo podia comprar. O que aconteceu com Taubaté? Todo mundo que morava da Dutra para baixo, todas as famílias, praticamente tinham lotes lá em cima. Todo mundo tinha lote lá em cima. Então tinha 2, 3, 4, 5 lotes. Pessoas que podiam e pessoas que não podiam. O que aconteceu com esses lotes? Esses lotes foram sendo ocupados pelos filhos, pelos netos dessas pessoas que compraram. Então, foi a válvula de escape para não haver a favelização. Quando essa área toda se esgotou, estava se esgotando, praticamente surgiu um outro negócio muito interessante de se analisar.
Então, e através dessas análises é que a gente deve procurar soluções. Foi lá aquele do Geraldo Joaquim... Chácara Silvestre. Chácara Silvestre. E teve a Gurilândia também. Eu comprei lá 3 chacrinhas que ele lançou como chácaras, foi um sucesso, ele deu terrenos um pouquinho maiores, chamando de chácaras. O bairro chama Chácara Silvestre. Chácara Silvestre. E depois ele passou a vender aquilo, né, em frações menores, chegando a 10 por 25, lote normal. Lote menor. Né? Então o que tinha aquilo, Paulo? Tinha ruas demarcadas, ruas, por sinal, ruas boas, bem amplas. Mas não tinha área institucional, não tinha áreas verdes, não tinha nada. Tinha rua. Mas tinha rua. Não é uma favela que se forma de forma desordenada e que você não tem nem como entrar com um carro, se precisar combater incêndio, você não tem como entrar. Não tem como entrar com uma ambulância. Então, quer dizer, foi um loteamento feito, quer dizer, na base da fração ideal, que lançaram naquela época, foi na década de 80. Né? Aquele foi o último escape que a cidade teve. E aquilo explodiu. Você vai lá hoje, você vê como é que está. Agora, o que aconteceu? Vamos observar, tanto o Parque Três Marias, como a Chácara Silvestre, tem hoje água, esgoto, guia, sarjeta, asfalto, iluminação pública, tem linha de ônibus, tem tudo. Quem que bancou isso? Foi a municipalidade, ou seja, aquelas pessoas do município que pagam impostos, é que bancaram aquilo lá. Mas em troco, não teve a favelização. Então, por isso é que Taubaté não tinha favela até 8, 10 anos atrás. Agora esgotou. Então, qual é a fórmula que você pode pensar, que pode ser pensada? Quer dizer, porque quando você chama o empresário para fazer, empresário tem que ganhar dinheiro. Ele vai fazer o negócio para ganhar. Ninguém vai trabalhar para não ganhar. Ele está certo. O empresário está certo. Agora, o governo tem que pensar o seguinte, em determinadas áreas, pega determinadas áreas e diz, aqui vai ser um loteamento de área social. Não vai ter asfalto, não vai ter guia, não vai ter sarjeta, vai ter água e esgoto e iluminação. Mano Carlos, agora exatamente sobre isso que nós estamos falando. Quer dizer, e o plano diretor? Isso está diretor. Ele teria que estar inserido dentro do plano diretor. Mas nós temos um plano diretor que está sendo contestado, está sendo reformulado, mas é lógico. Insiste em mudar. Porque é o seguinte. Não. Nós não estamos insistindo em mudar plano de diretor nenhum. Nós promovemos algumas alterações que foram solicitadas pelo próprio poder público. Através do arquiteto Pedrosa. Espera um pouquinho, então é uma inversão. Pelo contrário, nós construtores, o que precisa lá? A infraestrutura, falta o quê? Água, esgoto, o que vocês podem ajudar? O que vocês não podem ajudar? Gustavo, Tecnicamente. O que vocês mais brigaram de alteração do plano diretor foi a questão também dos 300 metros, né? Porque você disse naquela sessão que a região que mais interessava para vocês é o centro, porque é a mais Não. Neste momento, nós tivemos aquela polêmica desse assunto dos 300 metros. Foi aprovado naquela sessão ordinária por unanimidade. Por unanimidade. E nós também, há 2 anos atrás, dois anos, enfim, nós contemplamos sim o crescimento da Vila São José, porque lá existe infraestrutura, existe o transporte público, existe água, existe esgoto, e com avenidas largas e com terrenos para ser construídos. Mas o Sul também é uma questão séria, não? Foi muito numa canetagem. Eu quero deixar claro o seguinte, a nossa associação está para ajudar, nada de interesse privado, até porque empresário tem que ganhar dinheiro sim. Até gostaria de ver a opinião do Manuel Carlos, porque o Gustavo, ele acaba de dizer o seguinte, que houve uma inversão de posições. Quer dizer, em geral, a sociedade civil, empresários, cidadãos, organizados, mas que fazem a demanda do Poder Executivo. Não, né? Ao contrário. E agora aqui, ele está vendo que foi o Poder Executivo que fez a demanda do a audiência pública é o quê? Qual a tua visão sobre isso, Manoel? A audiência pública é o quê? Bom, não é para escutar todo mundo? Uma audiência pública? Eles pediram para vocês. A audiência pública é isso.
Ué, se o bairro, a associação de moradores pede, vem cá, vem escutar, vem nos escutar. É isso. É a mesma coisa. Não, Carlos, é o seguinte, o plano diretor, eu acho que nunca deve ser feito dentro da própria comunidade. Deve ser feito por técnicos de outras áreas, de outras cidades. Entendeu? Eu tive várias experiências nesse sentido, tive uma experiência em Jacareí, eu abri uma concorrência e fui trazer uma empresa especializada de Curitiba para fazer o plano diretor lá. Aí você vai dizer, pô, mas os caras não conhecem a cidade. Eles não conhecem, eles vão ficar conhecendo. E outra coisa, a visão deles é muito diferente da visão nossa. Porque nós temos, sendo da cidade, nós temos, por menos que você queira, você tem interesses. Você acaba, você tem parentes, você tem amigos, o cara tem isso, tem aquilo, vem falar com você e tudo mais. Não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que fazer com que a coisa seja a mais, vamos dizer assim, unilateral possível. Quer dizer, tem que ser, aliás, multilateral. Tem que ser mais ampla possível. Quer dizer, então vem técnicos de todas as áreas, saúde, educação, do próprio planejamento urbano e tudo mais. Quer dizer, você quando faz um plano, que esse plano é feito por uma única pessoa, é impossível sair um plano perfeito. Porque por mais que eu sou arquiteto e sou urbanista, por mais que eu saiba de uma determinada área, eu posso não saber de outra área. Eu vou dar um exemplo claro agora que vocês vão entender. Qual é a grande briga que está tendo, que nós éramos para ter resolvido isso já há 4, 5 anos atrás, com relação à continuação da rodovia Cavalho Pinto? Qual é a discussão? Por que não saiu ainda? Agora tem a questão da Porque tem um plano da rodovia e tem um plano do Pedrosa. Por quê? O plano da rodovia foi... A rodovia está projetada há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás está projetada, a condição está lá. O que o município foi? Foi incompetente e omisso em não preservar aquela faixa, deixou a ocupação acontecer. Faltou planejamento, deixou acontecer, aconteceu. Agora vem dizer, bom, tudo bem, eu até concordo com o Pedrosa no sentido de prejudicar o mínimo de pessoas. Então, a concessionária imaginou um outro traçado que minimiza esse problema e resolveria o problema, no meu ponto de vista. O problema não está aí, mas o Pedrosa quer lá na frente porque quer jogar essa estrada longe do centro da cidade. Olha, isso é inexorável, vai sair essa estrada. Se ela sai mais para cá ou mais para lá, não interessa. O que interessa são as travessias. Quer dizer, esse é o momento para você negociar. Você chegar para a concessionária e dizer, gente, vamos acabar com a briga? Vamos. Quantas passagens vocês vão me dar aqui? 3. Eu não quero, quero 5. Se vocês me derem 5, nós vamos fazer negócio. O que aconteceu com a rodovia Presidente Dutra? É só você olhar o passado. Quando se fez a Dutra, que Taubaté era a maior cidade do Vale do Paraíba, tinha 3 entradas. Tinha o trevo da rodoviária, que a gente chama de rodoviária nova, que não tinha passagem por baixo. Tá certo? Tinha o trevo da JK, que é minúsculo, e da Independência. Continuamos assim. Certo. O que aconteceu? O município teve que fazer um túnel lá na frente, fazer o túnel, 2 túneis na rodoviária, fazer um túnel na Desembargador, fazer um túnel na Avenida do Povo. Quantos túneis nós fizemos aí? 5 túneis. Quem que bancou isso? A municipalidade. Está para vir mais um do outro shopping. E está do shopping lá. Por que isso? Porque esse é o grande problema. Então, Paulo, se você pegar e entrar no Google, você vai ver a quantidade de estradinhas que tem que vão para lá. Basta você pegar essas estradas hoje, vai lá, faz um acordo com os proprietários. Gente, essa estrada aqui tem o quê? Um leito carroçado de 4, 5 metros. Vamos fazer o seguinte, vocês me dão aqui, do lado de cá, 5, 6 metros, do lado de lá, 5, 6 metros, nós vamos abrir agora com patrol, coisa, eu abro isso aqui. E vamos jogar para eles. Eu abro um pedaço da estrada e vou exigir as passagens. É isso que é importante. Não é você jogar lá para frente.
Mas nós temos várias perguntas aqui, mas vou passar essa primeira parte que é interessante, que você citou, que você falou a respeito de trazer técnicos de fora, fazer um plano diretor, que eles não teriam um envolvimento emotivo, pessoal. Lógico que você vai ter a assessoria de alguns técnicos. Mas aí é que entra a questão. Um dos grandes problemas hoje é exatamente o seguinte, mesmo esse pessoal ligado à Taubaté, que fez esse plano diretor, na nossa opinião, na reportagem que a gente fez várias vezes aí, nós achamos que o centro da cidade e o patrimônio da cidade foram desrespeitados e estão ameaçados de ficarem, ou acabar, ou virarem peças folclóricas. Eu conversei com você aquela hora, não sei se a gente já estava no ar ou não, mas... Não estava no ar, não estava. Eu comentei o seguinte, Taubaté é a única cidade na faixa de 300 mil habitantes que mantém o seu núcleo urbano original praticamente intacto. E nós temos uma responsabilidade muito grande de resolver todos os problemas de trânsito sem mexer nesse núcleo. E isso é possível? É absolutamente possível. Eu mostrei para os candidatos, para os 5 candidatos, que é possível e dei a solução a eles. Passando pela não verticalização, ainda mais passando pela não verticalização. É lógico, a verticalização não adianta, com regras ou sem regras. Você está dizendo, com regras eu posso verticalizar. Você criou um problema, porque você não tem infraestrutura. E para você verticalizar, você teria de abrir avenidas, ruas, etc. E nós não podemos perder esse traçado. Então é isso que está. E vocês não vão deixar de perder, de ganhar dinheiro, porque não pode trabalhar no centrinho da cidade. Você tem você pega aqui a Avenida do Povo subindo para lá, tem passo de um lado, passo do outro. Dá para verticalizar aquilo tudo. Aí entra a outorga onerosa aqui, eu discordo totalmente. Isso é um negócio que leva só a sacanagem. Só a sacanagem. Você pode ou não pode? Você pode a cidade toda hoje. Você pode botar o que você quiser em qualquer lugar da cidade. Sem outorga onerosa, né? Tá certo? Pode tudo. Pode tudo. Então o que acontece? Você chega e você diz, bom, aqui eu posso fazer tantos pavimentos, mas se eu pagar, eu tenho tantos. Vai lá, dá um jeitinho, paga e tem tantos. Quer dizer, então qual é a garantia que nós temos hoje? E qualquer pessoa, vamos imaginar o seguinte, num loteamento que seja residencial, estritamente residencial. Não é? Você pega lá no meio e uma pessoa tira um empréstimo, a Caixa Econômica Federal junta 10, 15 anos de dinheirinho lá para fazer sua casa. Constrói sua casa e, de repente, vem uma empresa e compra 10 lotes aqui do lado, 5 lotes do lado e constrói um prédio e a casa dele nunca mais toma sol, porque está na face sul do prédio. Esse cara foi extremamente prejudicado quando não podia se fazer, não devia se poder fazer aquilo lá. Agora, assiste e insiste, dá até samba, né? Assiste e insiste em seus projetos de verticalização do centro. E argumentou, o próprio Gustavo, falou em audiência pública, que nós corrimos o risco, com as medidas que estavam existindo, de provocar um desemprego e a mão de obra. Exatamente isso, desculpe, Gustavo, mas foi exatamente essas suas palavras que me deixaram muito triste, porque eu conheci seu pai, nós somos amigos, somos compadre, etc, etc. Então, o que aconteceu? Não ia acontecer nada, absolutamente nada, porque até então ninguém estava construindo no centro da cidade porque não podia construir, mas não está cheio de prédio por aí, nos lugares que podem construir, ou não pode também construir, mas os lugares mais adequados para construir não estavam construindo prédio, como eu estou falando para vocês. Quer dizer, hoje o desenvolvimento de Taubaté se faz para a Zona Sul, que o sistema viário é bom, é razoável e vai ficar melhor. E tem muito espaço. E tem muito espaço. A Vila São José é um negócio fantástico, é alto, bonito, terreno fantástico, tem chácaras enormes, etc. Pode ser verticalizado. Por que você não pode ir lá? Tem que ser plano diretor, tem que ser preto no branco. Pode, não pode, não pode.
Tem que ser assim, não tem meio termo. Ah, se você pagar, eu deixo. Gustavo, não é bem assim. Não. Você, na sua opinião, o governo Peixoto foi bom para vocês? Não, mas foi assim. Vocês trabalharam bem? Não, mas vamos pegar esse ponto, então. Esse ponto que o Ana Carlos insiste. Vocês têm uma visão, uma proposta? A nossa visão é o seguinte: temos sim que construir um centro onde o empresário tem que ganhar dinheiro. Mas sim, não precisa ganhar lá. Só um minuto. Também podemos ganhar todo o redor da cidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje, o que nós estamos querendo lá é o seguinte: revitalizar o centro. Se a gente colocar pessoas morando no centro, elas saem para trabalhar, não precisa ter carro, ela pode sair para trabalhar a pé ou não, enfim. Se for uma indústria longe, enfim, ela pega o carro e vai embora. O centro está girando. A infraestrutura do local está. E à noite? As pessoas voltam somente à noite para usar essa infraestrutura. Você acha que vão? Você está entendendo? As pessoas vão ficar na rua à noite? Não acredito na rua, mas se você tivesse hoje uma Dom Epaminondas extremamente iluminada, até mesmo com cultura, não sei, fizeram até um anfiteatro lá, uma cultura dentro daquele espaço, à noite. A preocupação de vocês é revitalizar o centro através do sem dúvida. Olha só isso, por exemplo, ter hoje vários estacionamentos no centro da cidade, sendo que ninguém pode andar à noite no centro da cidade. Bom, vamos para as revitalizar não quer dizer trazer moradores, sim, botar prédio, certo? Não, mas dentro de uma regra. Dentro de uma regra, é isso que a gente está querendo. Entendeu? Quando a gente fala o cloro numerose, poderemos falar a regra. O cloro numerose não se combate, se não se usa no centro da cidade. A questão dos 300 metros estava atingindo metade da independência. Não é verdade. Não é verdade. Se você sobrepor os ciclos. Aquilo lá o pessoal fez, a gente acompanhou, paralela. Não, mas igual foi passado. Foi impressionante. Você pegava círculos aqui, onde tem. Não, foi tudo errado. Um sobreposto do outro, e pegava bem no meio. Vocês se deixaram enganar. Vocês pegava até o quartel. Os vereadores se deixaram enganar. Pegava até o quartel. Bom, outra região que eu acho que, como ele falou aqui, que não deve se construir ao lado de um terreno, porque perde a área sul, a visão, a iluminação sul. O terreno, o loteador, tem regras quando você faz o contrato. Onde, inserido naquela venda daquele imóvel, está falando, você não pode construir menos de tantos metros, você não pode ter... Você altera o tanto de... Não, pelo contrário. Isso não é a prefeitura que ordena, isso é o cartório de registro. Mas, Gustavo, esse argumento seu, entendeu? Ele não resiste à exposição da realidade. Porque qual outorga onerosa, tem as regras, tudo bem, né? Aí você constrói mais um dinheirinho por fora. Não é isso. Não é isso. Até não existe outorga. O coeficiente de aproveitamento do terreno, você põe lá, número 2, com outorga vai para 3. Numa Vila São José, passa para 3. Você paga, vai 4. Porque lá cabe mais. Tem que ter, é somente essas regras. Você sabe de onde que surgiu a outorga onerosa? Você sabe de onde veio isso? Queremos saber. Isso veio da Europa, onde você tem um acervo cultural enorme, sem dúvida. Você tem patrimônio histórico enorme, tá certo? Para preservar isso e para preservar as pessoas que... Você imagina que você tem um patrimônio no centro de Paris, que vale uma fortuna, mas você não pode fazer nada. Vamos exagerar. Na Câmara, o exame o casarão do Costa. Dos Costa. Está lá, tombado, aquilo vale, é um baita do negócio, está no centro da cidade. Essa pessoa está sendo prejudicada. Então, foi criado um negócio chamado solo criado. O solo criado, na realidade, é o seguinte: quando você tem um patrimônio como aquele lá, que é injusto a pessoa que está lá, o herdeiro, que ficou com aquilo e tal, e não pode fazer nada, ele tem que ser, de alguma forma, recompensado. Como fazer? De que forma? Aí sim, aí você tem o solo criado. Ou seja, aquilo lá vale X. Em tabelas discutidas e tal, aprovadas direitinho, você tem o direito, você teria o direito de construir tantos pavimentos
tá? Vamos dizer, 8, 10 pavimentos, daquilo lá, em uma determinada área da cidade, que só pode se verticalizar comprando os direitos. Então, você, empresário, vai lá para o cara do casarão, negocia com ele, ele só vai ter uma oportunidade. Ele vendeu aquilo, acabou. Ele vai vender, ganhou o dinheiro dele, pronto, acabou. Mas você ficou com o direito de construir em tal lugar, você está entendendo? Com o direito de construir naquele lugar. É uma compensação ambiental. Exatamente. Você está entendendo? Eu conheço desse assunto porque a origem em São Paulo. Mas hoje em Taubaté não se aplica isso. A origem em São Paulo, então, que agora chama. Cabe a nós a respeitar o quê? As regras. Então, eles fizeram essa outorga onerosa, mudaram o nome e tal, e mudaram a coisa. Eu vou sair daqui. Só que se você. Antes, viu, Gustavo? Antes de chamar o outorga onerosa, se chamava Operações Interligadas. Tudo bem, Paulo, mas está contemplado? Operações Interligadas era exatamente isso. Vou dar um exemplo que eu conheci bem. Por exemplo, o shopping ali na Sumaré, São Paulo, que é o West Sul, qualquer coisa assim. West Plaza, o que acontece? Ele não podia fazer do jeito que ele estava fazendo, então ele fez uma série de compensações. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Olha o caos que está. Perfeito. Só que é o seguinte, hoje o Bugão é uma coisa. Qual é a regra? Hoje em Taubaté. Nada. A outorga tem. Eu falo que tem. Diz uma coisa. A outorga tem. O solo, como é que chama, professor? O solo. Esse exemplo que você deu. Solo criado. Existe hoje em Taubaté? Não. Esse outro exemplo que o senhor deu. Operação Interligada. Existe em Taubaté? Não. Então acabou. Nós temos que respeitar o que existe. Ou é legal, ou não. Exatamente. Mas não quer dizer que nós somos contra isso. Não. Não somos contra. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que respeitar o que existe. Em São José dos Campos, existe outorga onerosa? Existe? Não sei. Não existe. Não existe. No entanto, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês pegaram a São João, desceu, atravessou Colinas, subiu, Cassiano Ricardo. Do lado direito, atrás do loteamento Colinas, vocês vão ver um monstro de prédios, um conjunto, são 8 torres e tem 4 construídas em nome de 25 unidades cada um. Muito bem. Aquilo lá é uma massa, de uma cidade que está ali. Tá? Bom, então veio a firma de São Paulo, a Elborn, se não me engano. Veio para construir. Chegou na prefeitura, entrou com o projeto. Não pode fazer. Não, como não podemos fazer? Então, dentro da lei, tá, tudo bem, dentro da lei. Só que vocês vão criar um caos rodoviário aqui na frente. Então, nós vamos negociar. Não tem outorga onerosa. Simplesmente tem bom senso, tem um setor de trânsito que trabalha e tal. E olha, vocês vão criar um problema, um tráfego. Por isso que eu perguntei para o Gustavo. Vai resultar. Não, mas daí um consenso abre. O que aconteceu? Não, isso eu construo lá. Eu vi o Aquários inteirinho sem um prédio. Eu fui dos primeiros a construir, eu construí até hoje lá. Então, hoje, você está. É uma cidade aquilo ali. Não é? Então, o que aconteceu com aquilo lá? A Elborn foi obrigada a pagar a desapropriação da área, que é da escola Monteiro Lobato, alargar a faixa, fazer muros de arrimo, fazer toda a terraplanagem, fazer a infraestrutura, fazer o asfalto até lá em cima para resolver o sistema viário. Por isso é que hoje, lá mas isso não deixa de ser uma outorga. Mas é uma coisa com mais regra do que a outorga que você tem que pagar. Mas não deixa de ser. Não deixa de ser. Porque a outorga não tem consenso, né, Gustavo? Esse exemplo eu conheço. Conheço o que ele está falando, mas não deixa de ser uma outorga. Talvez tenha outros. Olha, peraí, deixa eu falar para você. Onde que está errado isso? Que eu acho perfeito esse exemplo. Você pega hoje, eu estava falando da casa do sujeito lá que tirou a casinha e botaram o prédio lá da casa dele. Nós estamos, a primeira coisa é a Câmara. A nossa Câmara, hoje, com raríssimas exceções, e você sabe muito bem quais são as exceções, né? É fraca, para não dizer outra coisa. O que acontece? Você é generoso. Eu sou generoso, né? O que acontece?
O sujeito está lá no Três Marias, é um loteamento estritamente residencial. Aí o sujeito lá, que mora lá, está passando apertado tal, a mulher dele fala, vamos botar uma boutiquezinha aqui na frente, ou então vamos abrir um barzinho aqui, vamos vender banana, não sei o que lá, sei lá. Não, não pode, a lei não permite, aqui é estritamente residencial. O que ele faz? Vai atrás de um vereador. Pô, você quer lugar, não sei o que. Aí o vereador vai em cima do prefeito. O prefeito faz o quê? Não pode mudar a lei. Não tem é lei. É lei. Não estou falando assim. Esquece assiste, pô. Eu estou falando exemplos. Ele está achando que assiste pessoas até para ver Não estou falando assim. Eu estou falando a realidade da nossa cidade. O que acontece? O sujeito vai lá, fala com o prefeito diz, então tá bom, eu vou falar para o fiscal daquela região não passar mais lá, não perturbar e tudo mais. E o sujeito faz o negócio. Então isso chama-se, é o início da degeneração urbana. Então você, um bota aqui, outro põe ali, porque tem direito, não sei lá. É o que aconteceu com o Jardim das Nações, no caso que eles conseguiram segurar em torno da prestação de serviço. Vamos fazer umas perguntas aqui, que tem vários internautas já querendo saber. Vamos lá. Inclusive, só um comentário. Inclusive, a Bandeirante Energia também acaba sendo conivente com essa história de invasão. Eu estou falando de invasão de terrenos. Porque eu mesma já fiz várias denúncias de gatos, né? Aquele roubo de energia. Em casas assim também, em beiras de rio, casas que estão surgindo do nada. Não tomaram providência nenhuma. Então, a Bandeirante Energia também tem uma certa responsabilidade. O Urbano Pato está perguntando como enfrentar a situação do alto preço da terra em locais com infraestrutura. E até depois tem uma pergunta do mesmo Urbano. Isso que eu falei, que para enfrentar isso, no plano diretor devia de ter áreas estudadas devidamente, que poderiam ter com baixo preço, na qual, através de um sistema de possibilidade de se executar uma infraestrutura, né, mínima, que é a água, esgoto e energia elétrica. E o lote vai ficar barato. Agora, é lógico que se a firma do Odir vai fazer um loteamento. Odir não, Gustavo. Não, Gustavo, Odir, desculpa, do Gustavo, Guarnieri. O Gustavo, se você vai fazer um loteamento simples, que você não tem que fazer nada a não ser essas três coisas, né? Ela vai ter um preço. Agora, você chega... Eu fui numa reunião na Câmara uma vez... Mas isso é uma lei até maior, né? É o Grapoab que... Mas é uma burrice. É uma burrice. Por quê? Por que é? Porque você impede... Olha o que acontece. Vocês viram que... Eu dei 2 exemplos para vocês. Do Três Marias, que é gigantesco, e do Chácara Silvestre. Está tudo lá urbanizado, com água, esgoto, tudo. Tá certo? O que acontece com uma comunidade dessa? Ela vai lutar, depois das casinhas estarem lá, ela vai lutar para ter a água, esgoto ela já tem, a energia elétrica ela já tem. A própria prefeitura vai mandar linha de ônibus, porque está um pouco mais distante e tudo mais. Tá certo? Galeria, vai iluminação, botar a galeria, vão pedir asfalto, vão fazer tudo mais. Isso daí é o que tem que ser feito na cidade. Porque se você não fizer o lote barato, você inviabiliza as pessoas mais pobres. Então não tem outro jeito de fazer isso. Agora, com a lei que fica... Eu fui na Câmara, não agora, já faz alguns anos. Eu fui na Câmara, estava lá, não, eu estou apresentando um projeto de lei para botar, agora ser obrigado o sujeito a plantar árvore e colocar banco e a luminária também, quer dizer, o executor do loteamento. Então, o resultado é bonito, isso é interessante. Quando você faz para o cara rico, para o cara que pode comprar, ele vai exigir isso, você vai pôr a iluminação pública, uma luminária bonita, cara, você vai fazer tudo que você vai fazer ali, porque você vai vender para o cara que pode te pagar. Quando você não tem isso daí, você tem que fazer o mínimo. E o mínimo o que é? Água, esgoto e energia elétrica. A iluminação a prefeitura pode colocar. Não é uma coisa absurda. Então, a parceria, a prefeitura, tendo, quer dizer, se o Grapoab tiver o bom senso de permitir isso, você vai ver como vai brotar loteamentos com área, com custos que são razoáveis para as pessoas de menos posse.
Quer dizer, sem isso não tem. Se você exige tudo, hoje, até plantar árvore, botar banco, fazer paisagismo, o custo fica lá na lua. Então, mas hoje, nesse caso que nós estamos dando, sobre esses condomínios que são verdadeiras indústrias de geração de tráfego, e nós temos um escândalo, né? Aí minhas críticas construtivas assiste, né? Porque construtores. Mas na minha opinião, é inadmissível permitir a construção, primeiro, de uma faculdade que é de Anhanguera, do lado da Charles Schneider, e do outro lado da Charles Anhanguera, o empreendimento do Colli, que vai gerar outros, sei lá, milhares de viagens, sei lá quanto, o que vai gerar. Isso aí é inadmissível. E dizer que o mercado imobiliário não sabia disso, pelo amor de Deus. Aí, ó. Foi o exemplo que o professor Manuel Carlos deu de São José, da qual eu conheço onde ele está falando. É a mesma coisa. Eu fiz aqui. É a mesma coisa. Eu fiz aquele Só prédio. Ali do lado da Anhanguera, na esquina que está lá, está terminando. O prédio, é a mesma coisa. Agora até bonito e tal. Bom, o que eu fiz? Eu recuei 8 metros, eu fiz uma baita de uma calçada, deixei o estacionamento, está tudo lá para largar o viaduto. Está faltando o que a Anhanguera fez? Construtores de Taubaté? Não são os construtores. Foi um presídio que chama de escola, né? Veja bem, quando o Carrefour veio para cá, vocês perceberam que em frente ao Carrefour tem uma pista a mais? Foi exigência da prefeitura? Não, foi bom senso dos arquitetos que projetaram o Carrefour. Agora, vem essa outra empresa aqui, lá perto, lá no trevo da JK, lá, o Extra. Lá. O que se fez ali? Um desastre. Aquilo é um desastre. Autorizado pela prefeitura. Aprovado pela prefeitura. Não, mas não são nós construtores. É isso que eu quero deixar claro, Paulo. Que você fez uma crítica construtiva. Nós não temos poder de poder proibir ou deixar de proibir. Você é um executor, você é um empresário, você está certo e tal. A única coisa que eu critico você foi naquele ato do centro da cidade. Isso eu critico, vou ficar. Você tem uma visão, nós temos outra. Não é. Porque aqui não vai resolver o problema de ninguém, de vocês. Vocês têm a cidade inteira para trabalhar. Eu quero dizer o seguinte, nesse caso específico, nesse ponto que você tocou, do Anhanguera e do Colli, as duas são empresas, as duas precisam ganhar, certo? Perfeitamente. Só que, cadê do lado do município a outorga, exigindo uma outorga? Se não tem, a outorga não somente é para construção de andares. Por exemplo, vou dar outro exemplo para você de ponto. Tá vindo um novo shopping. Olha o que esse novo shopping vai gerar. É mais um desastre. Ele vai ficar pronto e não tem via de acesso. Mais um desastre. Cadê a via de acesso? Você sabe o que vai acontecer? Na Dutra, vai parar a Dutra daí. Essa que é a verdade. Como já o Extra está parando a Oswaldo Cruz, lá, a rotatória lá da Oswaldo Cruz. Falta de responsabilidade de vários elementos aí, né? Bom, tem mais uma pergunta, eu queria aproveitar do próprio Urbano Pato, ele está falando assim, a questão da região metropolitana que você citou, ele falou assim, então há uma proposta da região metropolitana para adquirir terras para estoque ou algo parecido, ele está falando do superinflação que aconteceu depois. Como é que é? Aquela questão da inflação dos terrenos depois da... Pato, é o seguinte, o que eu acho dentro da região metropolitana, que ela foi assim, implantada, seguindo outras regiões metropolitanas, como é o caso da região metropolitana de Campinas, né, e da própria Grande São Paulo, sem maiores estudos, porque cada região é uma região. Eu defendo uma tese e fiz isso agora para todos os candidatos com relação ao Vale do Paraíba. Eu não sei se vocês lembram, Pato, se você está me ouvindo, não sei se você já ouviu falar num cara chamado Herman Kahn, que na década de 60, no final da década de 60, esse cara, simplesmente o QI dele era 200.
E fez um terrorismo mundial. Ele fez um terrorismo mundial. Não foi terrorismo mundial. Esse cara, o Paulo conhece, esse cara, ele falou algumas coisas. É a primeira vez que ele se referiu ao Brasil, porque como ele escreveu um livro, ele era ainda jovem, escreveu um livro, e nesse livro ele dizia algumas coisas, ele analisava os principais sítios do mundo, os principais países do mundo. Logicamente, por estar o Brasil num regime de exceção na qual você participou, não é? Ele não quis analisar o Brasil. Ele disse que, infelizmente, o Brasil seria, no início do século XXI, ainda o país do futuro, como nós brasileiros dizíamos naquela ocasião. E ele fez alguns comentários, por exemplo, sobre a Amazônia. Quer dizer, ele fez um comentário que a exploração hídrica da Amazônia era fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Pô, imaginaram que iam fazer uma barragem para barrar o rio Amazonas. Ele foi super criticado. Né? Ele, passado alguns anos... ele falou essas duas coisas e mais algumas outras aí. E foi muito criticado por isso. Passado 4, 5 anos, ele veio para o Brasil pessoalmente e fez uma visita para praticamente, grande parte do país. E fez o seguinte comentário. Primeiro, entre São Paulo e Rio de Janeiro surgirá no início do século XXI uma das maiores conurbações do planeta. Nós estamos vendo isso. Está acontecendo isso. Na Amazônia, nós temos hoje tem mais ou menos 10 grandes projetos de hidrelétricas sendo feitas lá. E o próprio regime autoritário fez uma hidrelétrica lá, que foi Tucuruí. E disse mais que, no início, veja bem, a análise que ele fez depois, que no início do século XXI, o Brasil estaria entre as 10 maiores potências econômicas do mundo. Qual é o lugar nosso hoje? 6ª maior potência. Certo? Então, quando ele falou isso, dessa conurbação gigante, essa conurbação é positiva e negativa. E todos nós, arquitetos, urbanistas, temos que ter a responsabilidade de tentar resolver isso. Como resolver isso? Ora, nós temos uma coisa diferente, por isso que eu estou falando isso, porque as regiões metropolitanas são diferentes. A região metropolitana do Vale do Paraíba é totalmente diferente de todas as regiões metropolitanas que tem no Brasil. Porque ela é uma região metropolitana linear. Ele falou assim, entre São Paulo e Rio de Janeiro, no colar de cidades, surgirá uma das maiores megalópolis do mundo. Nós estamos vivenciando isso. Burrice nossa de não tomarmos providências. Todos os municípios, geralmente, têm as suas divisas em cursos d'água. O que acontece? Vamos analisar Jacareí e São José. São José e Caçapava. Tudo dividido por rios que estão cortando perpendicularmente a rodovia Presidente Dutra. São afluentes do Paraíba. Ora, você tem uma reta e tem um monte de transversais. Ora, essas transversais que você já tem uma pequena faixa de área verde, que é a área de preservação ambiental dos dois lados do córrego, do rio, você pode ampliá-la, trazendo benefício para todo mundo. Porque você pode, se você imaginar, por exemplo, do lado de cada da divisa do município de Caçapava para cá, 300 metros, daqui para lá, 300 metros, são 600 metros. 600 metros dá para você fazer um corredor ecológico fantástico. Até para manter o aspecto você cultural, teria né? as transversais, rodovias, ferrovias, etc., a própria Dutra e outras mais em casos. Lógico que você vai estudar isso em cada parte.
eu chamo isso de segmentação urbana do Vale do Paraíba. Então, mas Manuel, agora deixa, essa aí é uma parte, nós entramos num terreno muito mais de planejamento urbano, já integrado com uma região metropolitana. E nós temos alguns problemas locais que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Por exemplo, nós falamos aqui do empreendimento do Cole. O Cole chegou no fim de semana, sabe o que ele fez? Um sábado. Explodiu a torre. Pegou a máquina lá e derrubou a torre da Embaré. Falei assim, mas aquilo não tem valor histórico. Ela tem um valor para quem é da cidade, né? Lógico. Tem um valor aquilo lá, para mim, desculpa. Poderia perfeitamente ter feito um projeto adequado. Sensibilidade. Aquela coisa animal. Veja bem, é uma falta de sensibilidade de quem fez aquilo, de quem projetou o conjunto e tudo mais. É o Cole. Não sei. Não, é o empreendimento do Cole. O empreendimento é dele. A empresa fez o projeto, eu não sei. Agora, o que acontece? Falta de sensibilidade, porque aquilo lá era um marco, ele podia deixar dentro das torres, ele fazer um negócio fantástico, uma praça em volta, criar os mesmos prédios. Ele me falou pessoalmente, quando eu fui entrevistar a respeito daquele crime patrimonial que foi cometido ali, tá certo? E nós tentamos tudo possível, mas não conseguimos encontrar uma solução para levar aquilo para ela. É brincadeira. Criatividade, né? Ele me chamava assim, quando me chamava de garoto, o moleque, vai cuidar da sua vida, sabe? Porque você não entende dessas coisas. Vou dar outro exemplo. Vou dar um exemplo positivo. Vou dar outro exemplo. Não nesse empreendimento. Não, é que envolve assiste. Ele sabe que eu adoro assiste, então vou dar umas cutucadas. Vou dar um exemplo para você. Vou dar outro exemplo. Você uma Teixeira Pinto que preservou vou dar outra fachada todinha. Mas era outro prefeito. Né? Não foi Teixeira Pinto que preservou. Foi executivo, e foi impedido de botar para baixo. Diferente. Olha, outro exemplo é o seguinte: em frente, em diagonal, com o escritório de um diretor da Assiste, Rua Sacramento com Anísio Ortiz. Tá certo? Tem uma obra ali, aquilo é um atentado. Concordo plenamente. Como é que o diretor da Assiste, que mora em diagonal, não vê aquela obra sendo construída? Mas por que Que poder que nós temos de impedir, se o poder público deu o alvará de construção? Olha, não tem garagem, não tem... Nós não temos poder, nós podemos procurar a mídia, fazer estardalhaço na mídia, fazer... Que poder que a gente tem? Para isso, Paulo, nós temos que ser responsável vai ter empresário que escolhe atrás da Assiste. Olha, o problema é o seguinte, fez o prédio? O Poli, esse da esquina esse da esquina da não, dê nome aos bois, Paulo. Você gosta de dar nome aos bois? Eu sei qual é o arquiteto, não sei de quem que é o empreendimento. Não, lá eu também não sei de quem é o arquiteto é um Ortiz, aquele, como é que chama? Eduardo Ortiz? Edu Ortiz. É ele que fez aquele crime. Agora, não sei quem foi que pagou ele. Quem liberou, né? Eu me sinto muito à vontade para comentar esse caso. Eu era moleque, recém-formado, aliás, não tinha nem saído da escola. Eu trabalhava com o Manara, fazia uma parceria com o Manara. O Manara se responsabilizava e eu fazia os projetos. Eu peguei um projetinho de um predinho de 10 andares atrás da matriz, que o proprietário queria botar o prédio na rua. Eu não era formado, moleque. Eu briguei com o cara e fiz, bati o pé. Eu consegui, porque eu imaginava o seguinte: meu Deus, se eu posso fazer um prédio aqui, o outro faz um prédio lá, essa rua tem 7 metros de largura, o que fica isso? Um túnel? Tá certo? Então, se você passar lá nesse prédio, chama Edifício Gaivota. Ele está recuado, a frente dele embaixo, a torre está recuada, e à frente tem o banco, que era, não sei se é banco lá hoje, o que é hoje, é para trás. Depois, mais tarde, eu peguei o projeto do Danelli, da imobiliária Danelli. A imobiliária Danelli, o seu Danelli, antigo, amigo do meu pai, meu amigo, o velho Odds, né, ele queria, porque ele saiu de frente do edifício do Metrópole, que tinha uma porta de aço que levantava. Ele passou, sei lá, 20, 30 anos da vida dele levantando aquela porta e abrindo a loja dele. Então, o que ele queria quando ele pediu o projeto para mim?
que ele queria que porta de aço no resto da rua. Eu consegui, do lado da Sacramento, recuar uns 2 metros. Em diagonal com esse prédio aí. De grade. Não é? Não, mas do outro lado, eu fiz. Do outro lado, eu recuei 4 metros, mas botei uma garagem embaixo. Subterrânea. Né, subterrânea, a primeira garagem subterrânea de Taubaté, e mais o estacionamento em cima. Eu era um garoto recém-formado. E indo contra tudo e contra todos. Eu consegui fazer. E hoje, eu tenho absoluta certeza, com o Odzinho, vai dizer, pô, se meu pai tivesse feito sem a garagem subterrânea, sem estacionamento na frente, o que seria desse prédio aqui? Como diz o americano da década de 50, no Parque no Business. Mais perguntas? Certo? Bom, tem aqui uma colocação da Abigail, é interessante. A gente estava falando daquela população até mais miserável, né? A Abimail pergunta assim, se os presídios têm a ver com esse aumento, populacional e o déficit habitacional. Porque viramos um condomínio de presídios, né, nessa região. Aí vem os familiares dos presos. Não tem de uma certa forma, tem sim, tem a ver. Isso daí foi um erro muito grave que nós cometemos em aceitar todas essas coisas no nosso município, né? Aqui em Tremembé, porque Tremembé até podia ter um bate-bola. Tremembé e Pinda, né? E Pinda. Bom, para vocês terem uma ideia, esse último CDP que foi construído, esse CDP ia sair exatamente no quintal da Casa de Custódia, quando a Casa de Custódia era uma bomba atômica, uma bomba de hidrogênio. Então, eu usei a seguinte frase: vocês estão colocando um detonador do lado de uma bomba de hidrogênio. Porque a Casa de Custódia brigava todos aqueles... ainda briga. Ainda briga, mas agora é mais maluco. Parece que também teve a ver com o prefeito, que na época segurou as pontas, O que foi? Quem sabe se fosse quem sabe que quem segurou aquilo, eu não gosto de falar, mas vou falar aqui pela primeira vez para você, Paulo. Eu estava de manhã, o Júnior ainda não era casado, morava comigo. Não vamos confundir, Júnior é Júnior, seu filho. meu filho. Manuel Carlos Júnior. Manuel Carlos Júnior. Por favor, vamos estava comigo, o Júnior, estava o Beto e estava o Paulo. Nós estávamos tomando café, o Sérgio estava fora. 3 filhos, tem 4, mas não estava fora. Eu pego o Vale Paraibano, na época Vale Paraibano, abro o jornal. Não, nem abri, a manchete era. Estava lá o Vanoni, mais um outro vereador que tinham ido a São Paulo e dizendo que, infelizmente, o presídio era favas contadas, o CDP ia sair ali atrás, onde é hoje aquele parque que fizeram lá. Certo? Ia sair ali o CDP. Eu olhei aquilo e falei, não. Onde é o 7? Não, onde é o 7. Mas nunca vai sair aí. Aí todos os 3 olharam para mim, pai, o senhor está ficando louco? Como que não? O que o senhor vai fazer? Eu falei, não vai sair, eu sou cidadão taubatiano, não vai sair. Tinha acabado o Ortiz Pai tinha acabado de se reeleger. Tá? Eu dava aula na Unital e ele retornou, porque terminou a eleição, ele retornou para terminar o ano. E eu estava dando aula, eu estou falando isso aqui em público aqui, porque é verdade, eu já falei isso para ele sabe disso. Ele estava dando aula, ele dava depois de mim, nós nos encontramos tomando um cafezinho no Natal. Eu peguei alguns professores e fui do lado dele e falei, professor, o prefeito, chamei de prefeito, o senhor está sabendo que está acontecendo isso e vai ser colocado no CDP lá? Não, companheiro, não estou sabendo, eu estava participando da eleição, estou por fora. Olha, tudo bem, vai acontecer isso, o senhor não pode deixar acontecer isso. Mas não tem jeito, porque isso é do Estado, o Estado está lá. O secretário de Segurança era aquele de Guará. Você está lembrado? Eu ainda falei, manda esse cara de Guará levar o CDP para Guará. Então, eu falei, não tem jeito, eu não aceito isso, prefeito. Ele falou, só se você me arrumar 10 mil assinaturas. Eu estava com os professores do lado. Eu falei, o senhor me promete, dá a sua palavra, que 10 mil assinaturas o senhor vai lutar para não sair?
prometo. Saí dali e fui procurar o Vanoni. O Vanoni não conseguiu na Câmara o lugar para a gente se reunir. Fui na CIT. Estava lá o... Como é que é o nome dele? Não, era antes. Estava lá o... que eu me dava muito bem com ele, o... Ambrógio. Não, no tempo do Ambrógio... Augusto Ambrógio. Não era o presidente, Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Cara que não é daqui, é de São Paulo, veio para cá, é super legal. Que é dono daquele negócio de esfirra lá da... Ricardo Meneghin. Ricardo, está acontecendo isso, você está sabendo? Não, estou sabendo. Pô, mas que absurdo, como é que pode isso, botar um negócio lá? Por exemplo, o que você pode me ajudar? Eu preciso de um salão. Foi lá, viu a agenda, me cedeu o salão várias vezes, vários dias. Eu falei, bom, vamos fazer uma reunião, vamos chamar a gente, tudo quanto é associação, tudo quanto é tipo de coisa, até a escolinha de São Paulo, que era lá embaixo, eu trouxe, escola do Osni, escolas aqui embaixo, olha, movimentei, enchi o salão. Nessa época, não vou citar o nome da pessoa, porque é candidato agora, ele era defensor de colocar o negócio lá. Foi lá, apareceu lá. E aí, o maior bate-boca, ele dizendo que não, que precisava, que tinha que tirar a cadeia do cadeião aqui da JK. Eu falei, olha, eu com muito prazer, eu gostaria de tirar, porque eu sou vizinho deles. Eu sofro com eles lá. O maior interessado. Eu estou lá, o maior interessado, eu sou. Só que você tirar de lá e pôr aqui, do lado da casa de custódia, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não vai acontecer isso. Bom, o que nós temos? Nós fomos para a cidade, para a praça, eu fiquei 2 semanas, sábado e domingo, botamos uma mesinha na Praça do Epaminondas, mesinha no mercado. Nós conseguimos, e passei abaixo assinado para tudo quanto é funcionário, amigo, tal, para passar. Nós, em 15 dias, levantamos umas 15 mil assinaturas, que eu tive o prazer de botar tudo numa caixa de papelão e levar na escola de engenharia, deixar escondidinho assim. E quando nós fomos tomar um cafezinho com o Ortiz, eu falei, Ortiz, professor, o senhor está lembrado da promessa que o senhor fez para mim? Perfeitamente. Então está aqui. Peguei a caixa e bom. Agora é com o senhor tem que resolver isso aí. Ele resolveu. Parabéns por Ortiz, porque ele resolveu o problema. Eu gostaria de falar até, Manuel, que bom que teve uma época então, que a abaixo-assinado resolvia, porque inclusive o movimento para salvar Casas Pias já recolheu mais de 7 mil assinaturas, já foram entregues para o prefeito para pelo menos tombar aquilo ali. Porque, para quem não sabe, uma construtora, a Egplan, também está querendo destruir o patrimônio histórico, religioso, sentimental, tudo, para fazer a piscina de mais um prédio aqui no centro da cidade. Nós vamos comentar daqui a pouquinho sobre isso. Parece que estamos no nosso intervalo? Esgotamos. Ok. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Mas vem aí. E aí também, depois do intervalo, vai o Luciano Dinamarca, que fez uma colocação aqui, ó. Qual é? Não tem intervalo. Acabou. Não temos mais intervalo. Então, peraí, antes de entrar a questão do Luciano, fica essa questão que já foi entregue essa semana para o prefeito. E eu queria saber de você, até como construtor também, essa questão das Casas Pias. Volto a dizer para você, Sueli, você citou numa construtora da qual nossa sócia, o senhor Carlos Eduardo, um engenheiro, é meu vice-presidente, ele é um engenheiro responsável, a empresa é uma empresa idônea, uma empresa daqui de Taubaté, gera emprego em Taubaté, e quero dizer para você o seguinte, com certeza ele respeitou tudo que o poder público exigiu dele. Senão não estava. Mas ele não quis dar algo além que aquilo que o Manuel estava falando. Você já foi. Não. Eu vou até jogar no ar outra coisa para você. Você já foi conhecer a nova Casa Pia? Eu já. Não, deixa o Paulo, ele já foi. Eu fui e digo mais a você. Dá um lugar desagradável? Eu digo mais um lugar feio? Eu digo mais a você. Quem faz um negócio como aquele... Não, eu estou falando para a contrapartida. Eu vou dizer, não, claro. Sim. Né? Você põe como contrapartida um prédio que está em disputa judicial,
Ele não tinha. É um absurdo você pôr em uma negociação para trocar, ganhar aqui na 4 de março, não, mas isso, aquele terreno não cabe a associação falar disso. Cabe a associação falar de fatos. O fato é o seguinte: quem vai fazer um empreendimento de tantos milhões, de uma cifra gorda, se tiver sem documento, se tiver sem aprovação? Essa primeira parte. Acabou, né? Não, nós estamos... Não acabou não. Estamos acabando, não tem intervalo não. É o seguinte, essa é a primeira parte. A segunda parte é a seguinte: existe um documento da família do Alberto Guizar, que era dono, que deu aquilo ali, e que tem uma cláusula muito clara do uso exclusivo que tinha daquele terreno que ele estava doando. Então cabe à justiça, não adianta a associação responder. Está vendo. Cabe à justiça julgar. Se é certo, você fez um discurso em relação a uma empresa que trocou uma coisa fora de esquadro, que não tem nada. Velhinho não gosta de ficar isolado. As casas de repouso. Não, Paulo, você está falando tudo. Essa empresa só tem esse empreendimento? O quê? A casa não, mas não, eu estou falando a empresa. Vocês estão falando. Você fala. O seguinte: você fez um discurso sobre sua empresa. Essa empresa só tem esse empreendimento? Nós estamos falando da casa. Outros empreendimentos que vão ver. É o impacto social também, né? Você está ficando cada vez mais igual ao seu pai. Mas só na aparência. Gustavo, é o seguinte, deixa eu explicar. Cabe a justiça. Peraí. Você está sendo, eu acho que você está legal, você é presidente lá e tal. Mas eu acho que a gente tem que fazer análises mais com a cabeça. Por exemplo, hoje você fala de tudo sustentável, arquitetura sustentável, tudo mais. Você acha que uma empresa, como é a empresa, por exemplo, a Votorantim, que tem como é que chama? Fibria, né? Gasta uma fortuna para fazer isso, para compensar de certa forma, para ser simpática à sociedade, né? Ela gosta disso, ela até pouco tempo atrás ela não precisava fazer isso. Hoje, todas as empresas, você tem uma empresa, você trabalha com terraplanagem, você trabalha com asfalto, você trabalha com loteamento, você tem que tentar vender essa boa imagem, passar essa boa imagem. Assim como o Cadu, que é meu amigo, e eu fiz muito. Lógico que ele estava passando. Uma imagem desgastante. Porque ele poderia fazer o projeto mantendo a capela lá como um marco. Mas a história da chaminé é a mesma coisa da chaminé. Nós estamos falando da mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, a pessoa que não tem sensibilidade, olha, eu fui durante... Mas tudo bem, e o que a associação... Fora que... Se a empresa dele e a caneta dele. Fora que a associação tem a ver o seguinte. Não, tem a ver o seguinte, porque vocês se aproveitaram de uma administração fraca, né, venal, tá certo? E se aproveitaram disso. Tá certo? O cara falou. Me desculpa, do bolso de ninguém, pelo menos do meu, não saiu nada. Não estou dizendo você em si. Me desculpa. A associação foi dito que a associação. O mercado, tudo bem, mas eu estou falando que a associação. O mercado se aproveitou disso. Agora, eu fui porque temos presidente, também construtores que são arquitetos, construtores que são médicos, construtores que são advogados. Mas nem por isso, cara, eu também eu sou arquiteto. Então, mas não pode falar que a associação usou da fraca administração. Não, a construção como um todo. A construção como um todo. Não, existe um lobby, e o lobby no Brasil tem uma palavra pejorativa, mas o lobby é uma profissão internacional. Tudo bem, mas se ele fez ou deixou de fazer, agora nós não pode falar que a associação fez ou deixou de fazer.
que você está falando de uma empresa particular e poder público. Eu coloquei só a questão não tem nada a ver. Que hoje parece que não tem mais então tá bom. Essa administração. Vamos lá, faça. Mais de 7 mil assinaturas. Você sabe o que? Tudo bem, sabe o que a gente pode falar? Assim, faça o abaixo-assinado e deixe para a justiça. A associação não tem isso. É isso que eu estou falando. Que os empresários que fazem parte da associação bom senso, aproveitar essas situações para tirar proveito disso. Quer dizer, tirar proveito como? Poxa, eu tenho uma chaminé fantástica, linda, faz de um limão uma limonada. Perfeito, mas cabe aos técnicos que analisaram o terreno, o projeto, quem fez o projeto. Então, eu acho que você jogou de novo em cima do prefeito e de vereador. Não. Os técnicos que. O professor está aqui. Ele não falaria que se fosse ele que tivesse projetado, não ia aproveitar a torre? Perfeito. Então cabe aos técnicos que fizeram isso. Mas vamos. É empresa particular. Vamos deixar as empresas, os nomes de lado. Infelizmente, nós estamos aqui com prazo esgotado. Eu só para encerrar, eu vou dizer o último exemplozinho seguinte. Eu estava o Ciesp, ele faz um evento anual chamado SERES, que é um compromisso com o meio ambiente, né? Sustentabilidade ambiental e tal. Certo? Muito bem. Uma vez eu fui no SERES, foi do primeiro e segundo evento, tinha inclusive gente, um associado de você, que nós já falamos o nome dele aqui, porque não é o Cadu, é outro, aquele outro, tá certo? E foi o seguinte, eu saio do SERES com gente dele presente e, no mesmo instante, foi reportagem de capa do meu jornal, aquelas 3 torres que tem na Avenida Itália, que ele construiu ali, que estamos finalmente, o lixo daquilo ali, ele estava jogando naquele córrego que passa atrás do Clube Abaeté. Nós fotografamos, fomos atrás, chapa do carro, fotografia, os caras descarregando, tudo. Então, pergunto assim, a torre, do cara não tinha laços afetivos com Taubaté. Mas a poluição ostensiva registrada pelo Jornal Contato. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Vocês querem alguma consideração final aí? Eu só gostaria assim, a gente hoje, né, estamos debatendo a política habitacional da cidade, até o Luciano Dinamarca tinha colocado aqui, qual é a prioridade habitacional na cidade? Acho que não existe. A prioridade é a baixa renda. A baixa renda lá. Baixa renda. E você não tem. Não, mas eu acho que ele está perguntando qual é a prioridade hoje do nosso governante. Existe? Não dá para falar. Não dá para a gente dizer. Considerações finais. Manuel? Olha, eu quero agradecer a oportunidade, foi fantástico estar aqui. E, além do que, fazia muito tempo que eu queria te rever e fui te rever numa ocasião muito espetacular. Legal. Muito boa. Muito obrigado. Gustavinho, obrigado pelo convite. Sueli, Paulo, professor Manuel Carlos, que, diga de passagem, posso dizer que também me criou dentro de casa, né? Então, tem autoridade para puxar a orelha. Muita autoridade para puxar a orelha. Excelente. Tá? Eu agradeço a participação de todos vocês. Semana que vem vamos para o próximo tema. Corrupção. Não me convide, então, né? E hoje, então, a ideia não foi aqui criticar este ou aquele setor, mas pensar a cidade como um todo. E lógico, quando tem os seus defeitos, a gente põe o dedo na ferida. A gente vai encerrando mais esse debate do Jornal Contato, e ele estará à disposição a partir de amanhã, né, no nosso site. Então, quem perdeu, e se alguém quiser assistir ou rever pedaços, trechos, é só acessar o site do Jornal Contato e o do Território Digital, que é o nosso parceiro nesse empreendimento, nesse projeto, e esperamos contar com a presença de todos vocês. Boa noite.